Evangelho, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Santa Madre Teresa de Calcutá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o início do 5º capítulo do Evangelho de São Lucas. E, na narrativa do Evangelho de hoje, nós ouvimos o chamado vocacional dos primeiros discípulos que Lucas apresenta durante a pesca milagrosa. Com o episódio da pesca milagrosa, o Senhor vai dirigir a palavra a Pedro e aos filhos de Zebedeu, dizendo, não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E fala o texto que levaram a barca até a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E assim se concretiza o chamado dos primeiros discípulos diante de um episódio que começa com a oferta generosa daquilo que estava à disposição deles. Então, em meio à pregação do Evangelho, os discípulos que o acompanham ouvem a palavra de Jesus e dispõem o que é seu com prontidão àquilo que Jesus pede. Subindo sobre a barca e afastando-se, o Senhor ensina a multidão. Veja, meus irmãos, Lucas mostra para a gente um itinerário. Não poderíamos dizer um itinerário, um rito preparatório, mas um itinerário que vai levar os discípulos a uma maior proximidade, a uma comunhão com o Senhor, a uma entrega do que é seu a Cristo, a ponto de finalmente entregar tudo diante do chamado do Senhor. Em outros momentos, meditando convosco, vimos juntos como o descobrir da vocação se dá em um processo paulatino e progressivo, onde o Senhor vai nos levando
a conhecer a grandeza do seu amor e nutrindo em nós a alegria da entrega por amor a Ele, até o dia em que tomamos clara consciência daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que o Senhor tem reservado para nós e podemos, enfim, dar uma resposta a esse apelo que o Senhor nos faz. Na vida dos apóstolos, eles acompanharam os testemunhos de Jesus em Cafarnaum, acompanharam as obras realizadas pelo Senhor, acompanharam a sua pregação, estavam junto com a multidão quando o Senhor lhes pediu que pudessem acolhê-lo a fim de que das barcas realizassem a pregação, e naquele momento eles permanecem próximos de Jesus, a quem se destina também a pregação, aos discípulos, não apenas à multidão, àqueles que estão na barca com ele, que ouvindo o seu apelo disponibilizaram a barca e se alargaram um pouco mais à margem do lago para que a multidão pudesse ouvir. E depois é ali, nesse momento de maior intimidade, de maior proximidade, estão juntos sobre a barca, que Jesus vai se virar e dizer para que se façam mais ao largo, ou seja, para que possam entrar água adentro do mar. E dessa forma estamos vendo como é que a obediência à palavra do Senhor, a obediência ao apelo do Senhor, vai levando os discípulos cada vez mais para junto do seu coração, vai levando os discípulos a prepararem a escuta daquela palavra. Farei de ti pescador de homens, quanto a vós, segui-me. E quando, enfim, eles se dispõem a cumprir tudo aquilo que o Senhor lhes diz e lançam a rede, testemunham o poder do Senhor. É a pesca milagrosa. E esse milagre sedimenta no coração dos discípulos a ocasião para que eles possam finalmente responder ao apelo que o Senhor irá dirigir a eles. E no momento em que eles testemunham a grandeza do poder de Deus, nessa sequência, vamos dizer assim, de encontros, é o momento que Pedro reconhece a sua condição e, caindo de joelhos diante de Jesus, se coloca inteiramente à disposição dele. O afasta-te de mim não é uma forma de desprezar ou de tomar distância do Senhor, mas de reconhecer a sua condição e, por consequência, reconhecer a grandeza do amor desse Senhor, que ao invés de se afastar, os aproxima ainda mais. Com sua palavra, Jesus sela uma aliança de amor, anunciando o chamado vocacional a Pedro. O anúncio da vocação é o selar de uma aliança de amor para sempre, declarada como desejo último do coração de Deus e que espera a resposta do coração dos homens. E Lucas deixa claro que a resposta deles foi imediata. Chegando, deixaram as barcas e o seguiram. Os apóstolos não vão pestanejar na hora de responder com prontidão aquilo que o Senhor lhes disse. Por isso, nessa primeira quinta-feira do mês de setembro, olha que dia especial, nós somos chamados a poder rezar por todas as vocações e agradecer ao Senhor pela nossa vocação, ouvindo o bendito texto da vocação dos primeiros discípulos. E podemos dizer: Senhor, realmente santo é o vosso nome.
Bendito seja, no mais alto dos céus, o vosso santo nome, por todos os bens cumpridos, por todas as vocações que o Senhor chama, por todos os tesouros que o Senhor nos entrega, para que, testemunhando a grandeza do seu amor, possamos renovar o nosso compromisso. Seja feita a vossa vontade, Senhor, nós lhe seguiremos por onde o Senhor for. Hoje, com a memória de Madre Teresa de Calcutá, que em tudo sempre ensinou-nos a seguir a voz do Senhor sem jamais nos afastarmos dele, que pela sua poderosa intercessão, o nosso coração sempre unido ao Imaculado Coração de Maria persevere diariamente no chamado vocacional que o Senhor nos concedeu e que possamos, recolhendo a nossa pequenez diante da grandeza infinita da misericórdia do Senhor, proclamar: por onde fores, Senhor, eu irei contigo, pois a minha vida eu a entrego para seguir-te por toda a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, de São José e de Madre Teresa de Calcutá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.